Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Com a decretação de lei marcial pelo presidente russo Vladimir Putin nos territórios anexados da Ucrânia, a guerra entre os dois países ganhou novos contornos, alterando sensivelmente o posicionamento das peças no teatro de guerra, causando surpresa, inclusive nos analistas internacionais mais experientes no assunto. Mas, professor, o que seria então uma lei marcial e quais seriam os seus efeitos na prática? E, por outro lado, em relação ao nosso ordenamento jurídico, existe essa previsão de lei marcial na legislação brasileira? Há algum dispositivo constitucional que trate desse tema? Meus superalunos, excelentes perguntas para tratarmos nessa edição especial de hoje, uma vez que vocês já sabem que nossas aulas normais são sempre publicadas nas terças-feiras, às 20 horas. Portanto, como já vamos começar, não se esqueçam, esse canal é de vocês. Ele foi desenvolvido para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal e da legislação em geral. Assim, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e também ativem o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e, pessoal, não mude de canal, porque o nosso novo episódio começa já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Respondendo à primeira pergunta, o que seria uma lei marcial? Sob aspecto teórico, a expressão lei marcial, consoante a doutrina militar, representaria a absorção temporária do poder civil pela cúpula representada pelo poder militar. Ou seja, as leis civis são suspensas e os representantes eleitos substituídos por autoridades militares de alta patente. No caso da Rússia, a sua legislação, por mais que delegue poderes discricionários ao presidente Vladimir Putin para instituir lei marcial pelas regras em vigor, exige que ele a submeta ao Conselho da Federação Russa, que poderíamos dizer que seria o equivalente no nosso sistema ao Senado Federal e à Duma, que representa o parlamento russo. Portanto, ao instituí-la nos territórios de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, Vladimir Putin afastou automaticamente a aplicação das leis civis, permitindo a sua substituição por leis militares. E com isso, nas áreas afetadas, podemos dizer que as principais consequências produzidas pela lei marcial seriam a suspensão de parte ou de todas as liberdades fundamentais dos cidadãos que habitam a região. De fato, a lei marcial afasta o poder das mãos civis e a coloca nas mãos dos militares durante o período de sua vigência. Por outro lado, esquecendo um pouco a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já estudamos desde o episódio número 1, Rússia invade a Ucrânia falando em genocídio, e na sequência, no episódio número 4, o que são crimes de guerra, e finalmente no episódio número 5, o que são crimes contra a humanidade. E esses links estão aqui embaixo para que vocês possam maratonar por esses episódios assim que terminarem de assistir a aula de hoje. Desta feita, vamos tentar entender como essa questão, de alguma forma, poderia se refletir aqui no Brasil. Bom, inicialmente, já se afirme que não existe na legislação brasileira a previsão de hipótese para a imposição de lei marcial. Assim, podemos inferir peremptoriamente que apenas 2 institutos previstos na Constituição de 1988 têm efeitos semelhantes aos impostos por uma lei marcial. Nesse sentido, estamos falando do estado de defesa e do estado de sítio, que possuem, em tese, características semelhantes às das leis marciais. Assim, visitando a Constituição, vale destacar, nos termos do artigo 136, que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar
ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidade de grandes proporções da natureza. Em relação ao decreto que instituir o estado de defesa, ele deve determinar o tempo de sua duração, especificar as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas que deverão vigorar. Todavia, percebam que há limites previamente estipulados e que limitam o poder do presidente da República na instituição do estado de defesa. Dentre os direitos que podem ser atingidos, citemos restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública e, ademais, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Daí, do mesmo modo que se deu com a instituição da lei marcial russa, decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Caso o estado de defesa seja rejeitado pelo Congresso Nacional, ele deverá cessar imediatamente. Falemos agora do estado de sítio previsto no artigo 137 da Constituição de 88, já acrescentando que ele corresponde à medida mais abrangente e diria mesmo radical. Nesse caso, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nas seguintes hipóteses: comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Consoante ocorre no estado de defesa, também no estado de sítio, deve ser indicada a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e também as áreas a serem abrangidas. Quanto à sua duração, o estado de sítio não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Obviamente, em caso de guerra declarada ou em resposta à agressão armada, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a sua motivação. Conclusivamente, vale destacar que o estado de sítio decretado em virtude de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, somente poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e a requisição de bens e serviços. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.